Senhoras e senhores, é com um grande prazer que a gente está aqui em mais um Elo Talk. Hoje com uma figura de peso, né? Peso e alto. Altura, peso. Fui conhecer o Vitor. Diâmetro. E só curiosidade, fui conhecer o Vitor pela primeira vez, eu vi o Vitor pessoalmente. A gente conversava sobre WhatsApp, Instagram, né? Ele sentado ali. Quando o homem levanta, eu 2 olho pra metros. cima pra abraçar ele, eu falei, caramba, o cara É pra caber o coração. Não dá pra isso. Mas tirando a brincadeira, não tirando, né? A gente continua com a brincadeira durante o Elo Talk, mas é com muito prazer que a gente tem você aqui hoje, Vitor Alves. É interessante que há um bom tempo a gente já conversava sobre chamar o Vitor para vir aqui hoje, né? A gente vê você como uma figura gigante no cenário do empreendedorismo dentro do Espírito Santo. Então a gente acreditando muito, inclusive no nosso estado, que é algo que a gente ama muito, e também trazendo pessoas para o nosso programa para conseguir inspirar outras pessoas também. A gente tem certeza que hoje você consegue trazer muita coisa para que as pessoas consigam sair depois desse Elo Talk, depois desse podcast, com novos pensamentos, né? Com novas conexões, com um mapa mais ampliado. Então, para a gente começar, não sei se meu pai queria falar alguma coisa sobre o Vitor, mas se você conseguir me falar um pouquinho dessa trajetória gigante que você tem, eu acho que a gente já vai ficar muito feliz. Bom, o Vitor, né, igual... Tive um professor, sabe, do PNL, que me ensinou a falar um pouco sobre isso. Quem é o Vitor? Eu sou o Vitor Zanotti Alves, escrevo Vitor Alves, assim dizendo. Sou homem, hétero, pai, filho de um Deus amado, filho de um pai amoroso, de uma mãe amorosa. Me sinto engajado e estimulado a produzir, a inovar. Eu falo que o meu grande motivo de crescer e de inovar não é acumular riqueza, é transferir riqueza, transferir valores para essas pessoas, e uma parte dessa a gente leva para a vida financeira e assim vai. Então, o Vitor é uma pessoa autêntica, natural, leve por natureza. Quero ser assim, fico feliz de ser assim, busco ser assim. Eu acho que a felicidade faz parte da vida e em qualquer momento a gente tem que tirar algo de proveitoso. Entender a intenção positiva, né, Teacher? Aliás, assim, uns caras que mais entendem de carne, que assim, a nível de degustação, é uma das experiências. Estar com o Vitor é uma experiência. E se der tempo, talvez nesse, a gente vai marcar o próximo e já vai começar a falar sobre isso. Me fala um pouco da importância da programação neurolinguística. O Vitor, para mim, você está num patamar diferenciado, assim, a nível de performance, de percepção do mundo. Tem gente que eu chamo de fora da curva, né? Então, alguns podem dizer assim, mas nasceu dentro de um berço de ouro, nasceu dentro de uma facilidade. E eu acho que não. Acho que muita gente que nasce dentro de facilidade não tem resiliência. E você é um menino que busca, que está sempre correndo atrás. Qual a importância da programação neurolinguística na tua vida? É a base. Daniel Goleman, orgulhoso agora, né? Ele fica só citando autores e livros. Aprendi com um cara a fazer essas... parafraseando, assim. Eu falo que é a base, sabe? É a base de tudo. Porque primeiro eu tenho que saber quem eu sou. É a base da... Quem eu sou? Eu tenho problema com fulano, eu tenho problema com ciclano. Fulano não me trata bem. Cara, amai o próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, como é que você vai amar o outro? Perfeito. Entendeu? Então a PNL fala assim, cara, eu vou me amar, eu vou me entender, eu vou me conhecer. E através disso você vai se melhorando, você vai vendo a intenção positiva do outro. E através dessa forma você vai crescendo. E você vai vendo que o defeito do outro é pequeno, não era tão grande. Era você que espelhava aquilo. Perfeito. Era você que espelhava. É você que potencializava aquilo. É você que estimulava, porque você tinha um vício emocional de ficar se punindo, sabe? Então a PNL te traz essa segurança, essa maturidade emocional que a gente vem com o titio Daniel, aumentar a inteligência emocional. Gabriel. Eu também fiz agora. Daniel Goleman. Então, assim, a minha inteligência emocional aumenta, tudo o resto aumenta, porque eu tenho facilidade cognitiva, eu tenho facilidade de comunicação, eu tenho facilidade de entendimento, de se comunicar com o pai, né? Você veio de... Cara, quem veio de uma situação, graças a Deus, abençoada como a minha, é tratamento de choque, cara. Sim.
Porque você é treinado para ser melhor. Então você uma não cobrança sai, maior. você não sai do zero, você sai. E tem outra, o meu pai saiu do zero. Era pobre de uma redeci. Entendeu? Com traumas, com vícios emocionais, e cresceu na vida e ganhou a vida. Que seja de visão de dissociada ou visão de distanciamento, de aproximação da riqueza, mas ele cresceu e ele conquistou. Então, cara, ele fez do jeito dele me treinar para fazer isso também. Então, isso foi uma busca, e se não fosse a PNL, provavelmente eu teria um relacionamento destruído com meu pai. Eu não seria o pai que eu sou hoje, o esposo, o homem, o amigo. Perfeito. E o talk show aqui nesse momento. Tem uma coisa assim muito legal que você fala, e é uma coisa para as pessoas entenderem isso. Eu falo que o poder mais incrível do mundo é a autoconsciência. Gilligan fala que a distância que você tem, a distância entre você e o outro, é a distância que você tem de você mesmo. Né? Quando você faz essa métrica, quando você está muito distante de alguém, é porque você está distante de você. E aí você interpreta o mundo a partir da tua limitação. A abundância é quando você tem um mapa mais extenso, onde você pode compreender mais as coisas. Então isso é assertividade, certo? Compreender com mais clareza as coisas. E você só consegue fazer isso quando você se conhece. Perfeito. Interessante, né? Quando isso eu acho até engraçado, porque quando a gente fala de inteligência emocional, de abrir o mapa, igual a gente está falando, quando a gente traz isso para a realidade, para a matemática, isso é verdade. Qual que é o ponto mais próximo, qual que é a distância mais próxima entre 2 pontos? Uma linha reta. Só que se você não tem um ponto, o outro não tem sentido, porque você não sai de um ponto fixo. Você não sai de uma consciência. Você só tem um outro ponto. Entendeu? Perfeito. Então, assim, você percebeu que na vida a gente só consegue se ver se tiver espelho? A gente não é feito para se olhar, é feito para olhar para o outro. Então a gente tem que trazer essa consciência, cara, quem eu sou? Para depois a gente falar, cara, beleza, então vou me comunicar dele dessa forma. E uma coisa que eu gostei, que eu escutei até essa semana, é assim, trate o outro como você gostaria de ser tratado. Não, a consciência é trate o outro como ele gostaria de ser tratado. PNL. É PNL, então assim, não é de mim, é dele. Depois fica de mim, fica mais fácil. E é legal a gente falar um pouco sobre autoconhecimento, autogestão, emoção. E a gente tá com um cara gigante na nossa frente aqui, empresário, puta pensador em relação à inovação, em relação ao empreendedorismo e no meio do agro. E a gente tem hoje um preconceito em relação à própria sociedade, em relação ao agro ser meio jeca, né? Então, a agro ser um pouco ultrapassado, e a gente tá na frente de um cara completamente avançado em relação à estrutura de pensamento, em relação à própria gestão emocional, em relação a como ele pensa sobre estratégia, e é um empresário, um gestor do meio do agro. Como é que você foi parar no agronegócio? Você é do interior? Sempre pensou nisso? Como é que você chegou nesse seu ramo hoje? Eu sempre gostei de inovar, eu sempre fui criativo, então é algo normal de pessoas criativas vir inovação, né? Eu vim do agro, meu pai veio de uma infância muito humilde, com muita garra, determinação e honestidade, cresceu na vida, foi uma pessoa extremamente competente, cresceu através de seus valores de engajamento, através de sua resiliência. E então eu sempre admirei isso. Sempre tive memórias afetivas muito grandes ali no agro. Então eu cresci ali, brincava. E sempre ali mesmo, meu pai nunca me diferenciou de nada, nunca fez nada. Estudei em escola pública até o ensino médio. Eu brincava com todos os filhos de funcionário. Eu ia brincar lá no armazém de café, eu ia brincar no boi. Era muito natural, então se tornou isso algo muito gostoso. E sempre gostei de inovar, então eu via. Ao longo da vida, a gente tem que aprender também a fazer o que gosta e gostar do que faz. Tive uma perca, né, que foi do meu irmão ali nessa trajetória, muito, muito jovem, através de um acidente. Eu tinha um intuito de ser militar durante 2 anos, sou formado em medicina veterinária. Eu acho que esse jeca aí, eu vou chegar depois aí, eu acho legal falar isso, eu acho que essa concepção é muito boa. Mas eu falei, cara, eu queria servir o exército durante 2 anos, pessoalmente, lá na Amazônia, faca na caveira mesmo, andar com onça, pegar malária e ser feliz, entendeu? E só que eu não pude fazer isso, cara. Eu perdi um irmão, me tornei filho único. Um pai entrou em depressão, uma mãe
A estrutura rachou, entendeu? Tu falou, cara, eu tenho que ser pai agora, eu tenho que ser mãe, eu tenho que aprender. Eu já ia fazer isso. Vamos fazer agora como o destino quer, como Deus quer fazer? Vamos fazer isso? Então, eu entrei ali, comecei inovando, não tinha autoridade nenhuma no primeiro momento. Normal, centralizador. Como é que um cara recém-formado, 22 anos, vai chegar e vai tomar conta de um negócio? Não é assim. Eu fui espalhar mineral, eu fui espalhar estaca para fazer cerca. Mas ao invés de fazer essa cerca aqui, fala, pai, vamos fazer a cerca aqui, porque você divide o pasto já que vai fazer e vai melhorar o pastejo? Não, tá bom. Vamos medir isso. Pô, vamos espalhar mineral? Vamos. Vamos ver como é que está o consumo desse mineral? Vamos ver qual estratégia de mineral diferente? E aquilo fez o quê, cara? Número, entendeu? Como é que uma sucessão é bem feita? Cara, números, é meta. Quando você tem meta, você tira ansiedade, você tira euforia, entendeu? Então, assim, você tem número. Meta é mensurável, específica, temporal e tudo mais. Então, assim, isso aí começou a se tornar natural. E eu fui pegando cada vez mais autoridade lá dentro. E eu fui gostando daquilo. Falei, cara, isso aqui é bom. Isso aqui é bom. Então, o que eu preciso? O que eu preciso? Aí vem, eu já era veterinário. Falei, cara, vou fazer uma pós-graduação em produção. Falei, opa, já aprendi um pouco, saquei ali. Falei, ó, eu vou levar para outro nível. Vou fazer um MBA agora em gestão de empresas. Aí comecei a aplicar planilhas, business, 5W2H ali, gestão. Aí eu falei, cara, meu negócio está crescendo, é gente. É gente. Eu falei, opa, vamos ali, vamos aprender um pouco, gente. Aí comecei a fazer a caminhada da PNL, que ela nunca acaba. Você começa pela estadinha de mato, né? Só aquele carreirinho de boi. E quanto mais você vai andando, mais ela vai crescendo. Mais ela vai crescendo. Se torna uma rodovia e você fala, cara, agora eu tenho que correr. Então, assim, aí eu fiz uma formação executiva em neurobusiness e liderança. Sou master programador neurolinguista. Pelo Instituto Elo. Diga-se de passagem, transformador. Né? Eu dei trabalho para esse cara demais, gente. Não achando que era só rir, sabe? Faca na caveira. E então, assim, eu fui crescendo, continuo essa caminhada, me tornei coach hoje. E assim, a inteligência emocional e a gestão de pessoas, eu acho que não é nada mais do que, você tem sucesso no agro, você tem sucesso na gestão de pessoas, gestão de números. Cara, eu gerencio pessoas. Cara, essas pessoas que dão resultado. A sacada é essa. Eu quero entrar nessa questão das pessoas aí. Estou te cortando, mas é porque me empolguei aqui. Às vezes as pessoas pensam que o cara, ele teve sorte, né? E por ser, talvez, foi privilegiado. Okay. E você prova claramente que quando você fala de resultado, você fala de veterinária, você fala de treinamento, de MBA, de pós-graduação, de busca. Você é um cara que busca. Até hoje você busca. E para mim esse é o grande diferencial. De onde vem isso? Né? Essa sede em conhecer, em se aperfeiçoar, porque eu acho que o livro Milagre da Manhã, ele fala muito sobre isso, sobre aquele cara que paga o preço. Eu vejo muito filho, muito sucessor, que ao invés de focar no processo, foca apenas no resultado. E aí a gente tem a diferença dos mindsets. Como é que é essa questão sua do processo? Como é que é o Vitor? Como é que é a vida diária do Vitor dentro dessa busca? Processo. Eu não sei como. Essa geração, primeiramente, burla muito isso, né? Processos. Essa geração é muito complicada. Tem que viver o processo, cara. Tem que viver, tem que sentir. A caminhada é o que justifica. Eu vou correr atrás para ser rico. Cara, peraí. Viva a vida até alcançar a riqueza. Sim. Não é assim. Então é uma caminhada. Falava assim, cara, eu não sei como pessoas não são assim. Vitor, como é que... Cara, não sei como é que não são, porque é natural. Mas eu não gosto eu não gostava de estudar também. Sim. Até 22 anos, quando eu me formei, eu não gostava. Então, quando eu comecei a realmente vivenciar aquilo que eu estudava, aquilo que eu procurava, eu fui entender o que era. Depois de 30 anos que eu fui começar a ler livros diariamente, se tornar um hábito. Então, assim, cara, não é amanhã, não é hoje. Eu quero ser igual fulano. Então, treine para ser. Entendeu? Então, assim, mas você está preparado para passar e fazer o que aquela pessoa fez? Todo mundo quer o sucesso, mas não quer a caminhada para o sucesso. Então, assim, eu acho que a resiliência é algo natural. Não quer dizer que eu não fico triste, frustrado, chateado, que eu não tenho problema com o pai, na empresa, no negócio, dificuldade de fluxo de caixa. Isso acontece, é mercado, é Brasil, é guerra, é pandemia, é tudo mais. Mas eu acho que é muito mais como você lida
com o que vem. Beleza, eu tenho isso é uma dificuldade. Pode se tornar uma estratégia comercial diferente, que é a grande sacada de relacionamento, de vida ou de negócio. Não é o negócio ser sempre bom. É na média, ao longo do negócio, se você tem mais momentos bons do que ruins, tudo vai crescer na vida. Perfeito. Aqui é legal porque a gente tá falando sobre empreendedorismo. Sim. Um puta empresário na nossa frente. E tem um livro do Israel Salem, se eu não me engano, que o nome do livro é o seguinte: Empreender é a arte de se fuder todo dia e não desistir. Perfeito. Então, assim, ó, de você se ferrar todo dia e você não desistir. Isso é empreender. O que você, ao longo da sua caminhada como empreendedor, percebe nessa frase, assim? Você acha que isso faz sentido ou não faz? Esse se ferrar diariamente, mas como você lida com isso, diferencia o bom e o mau empresário? Tem uma frase que eu gosto. Você percebeu? Tudo é frase, né? Nós temos aqui do nosso lado aqui, ele falou, nossa, você cita, né? Não sei porquê, ele já começou ali, milagre da manhã e tá indo. Sim. São frasistas. Metamodelando, né? Sim. Então, o que eu falo, assim, cara? Tem uma frase que eu gosto muito que fala, ou eu perco, ou eu aprendo. A dor é financeira, o sofrimento é opcional. Entendeu? Cara, mas pra você é fácil. Cara, não, meu boleto, a única coisa que diferencia do seu talvez seja um dígito. Sim. Ou 2, ou 3, entendeu? Então, assim, cara, isso é proporcional ao tamanho da pessoa. Os desafios são proporcionais, entendeu? Sair da inércia é o ponto mais difícil da física. Então, assim, cara, eu já tô andando. Eu tô andando. Se eu der 10 passos para frente, der 1 para trás, peraí, vamos aprender para mim dar 20 agora, para mim conseguir depois dar 1 para trás. Então, acho que a curva de aprendizado é a grande sacada. O que diferencia pessoas de sucesso e não sucesso é a capacidade de lidar com esses problemas. Napoleão Hill fala muito isso, né? Que você tem um equivalente de sucesso pela frustração que você tem. Então, ou seja, cara, eu tive uma baita dificuldade. Cara, calma aí, aprende com ela, porque você vai crescer. Todos os grandes bilionários, basicamente todos quebraram. Sim. Todos quebraram. Todos passaram dificuldade, mas eles foram resilientes e cresceram ao longo da vida. O engraçado, depois que o cara aparece, fala assim, nossa, ficou rico do dia pra noite. Síndrome do José do Egito, né? Exato, eu ia falar disso, assim. Outro dia eu vi uma propaganda, assim, tava escrito assim, José do Egito, né? Anoiteceu... não, vou voltar aqui. Não, eu tô tendo mais. José do Egito. Dormiu... Não, é isso. Dormiu escravo, acordou governador. E aí essas propagandas de rede de TV para falar do milagre, esse pseudo-milagre, né? Que parece que é da facilidade. E aí eu sou teólogo, porra. Falo, pera lá. O cara foi vendido aos 17 anos pelos ismaelitas. Pelos irmãos, né? Pelos irmãos, diga-se de passagem. Os ismaelitas compram o cara. O cara vai para a casa de Potifar e fica lá. O texto diz que ele aprende com os escribas. E aí o cara é um bom mordomo. O cara é preso porque não quis comer a mulher do cara lá e aí foi preso, né? Aí o cara volta pra cadeia e lá tem 2 caras que ele interpreta o sonho. Os caras vão e falam pro rei que tinha um cara que interpretava o sonho. O rei vem e pergunta sobre o sonho. O cara decifra o sonho. Além de decifrar o sonho, o cara fala assim, rei, é o seguinte, você tem que fazer armazéns. O cara era economista, o desgramado. Então... Aí com 30 e carcarada, o cara é governador. Então esse espaço no mínimo durou uns 15 anos. Né? Então é isso que você está dizendo assim sobre o processo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi a virada? Né? Eu conheci você, a gente fez um acompanhamento, além de ser meu aluno, foi meu paciente também, e eu aprendi muito contigo nesse processo. Mas qual foi a virada de um Vitor que estava ali tentando se encontrar, um processo às vezes até de revolta e de tudo mais, né? Para esse Vitor zen hoje, assim, né? Qual é a diferença do Mike Tyson pro Dalai Lama? Você pode ter certeza que o Dalai Lama vai bater por muito mais tempo. Entendeu? Então eu falaria que é constância. Nada mais. Mike Tyson era explosivo. Pode perceber que não existe luta de Mike Tyson longa. Como o Mike Tyson caiu? Através do momento que um estrategista
lutou com ele de forma devagar e foi minando a explosão dele. É onde ele apelhou e mordeu a orelha do cara, né? Então fala bem assim, cara, é uma jornada. Você não vai ficar calmo do dia para a noite. Como é que você vai lidar com problemas? Depois de você tiver tantos problemas que você vai aprender que aquilo é passageiro. Tudo passa, né? Calma, vai passar. Então, assim, tanto a bonança como as dificuldades ensinam isso. E a grande sacada é você estar com pessoas que te ensinem isso. Cuidado aonde você vive. Né? Um mau conselho acaba com a pessoa, acaba com a história, acaba com a família, acaba com o negócio. Né? Por que José do Egito se tornou, né, um rei? Porque ele teve network. O Thiago Brunel, O Maior Poder do Mundo, um livro maravilhoso, acabei de ler essa semana. Ele fala que o network é um dos maiores poderes do mundo. Por que José do Egito não padeceu? Porque ele se comunicou com as pessoas certas. Mesmo preso, ele se comunicou com as pessoas certas. Mesmo preso, mesmo antes de ser preso, ele não se comunicou com valores que ele não comungava. Eu não vou comer a mulher do próximo, entendeu? Então, assim, o que leva a isso, cara? Eu estar com pessoas capacitadas, pessoas melhores do que eu, cada uma num âmbito, não falo de forma geral, mas de forma de gestão, de família, de esposo, de pai, de tudo. E eu, através, aprender com os erros e acertos deles e ter a consciência que não só é eu que passo. Calma, vai passar, vamos aprender com isso, como é que vai fazer? E não vai achando que é fácil, entendeu? Você se programa ali para uma venda, vou trazer para o business agora. Sim, interessante. Toda uma programação feita, o maior abate da gente do ano, nós estamos falando de um abate significativo, num valor muito significativo aí, de 7 dígitos, né? E quando a gente chega lá para executar, a arroba derrete R$30. Nós estamos falando de 12% em 15 dias, assim. Derreteu, o problema da China, a China saiu do mercado e tal. A gente podia ter feito o quê? Endoidado, maior crise e tal. Não, calma aí. Vamos entender o mercado? Vamos ver como é que tá? Vamos olhar a perspectiva? E a grande sacada é você ter maturidade. Vamos fazer as contas como o negócio é hoje, não como é que ele pode ser ou era ontem. Vamos planejar com o pé no chão. Falei, cara, beleza, nós vamos vender por X, mas nós vamos comprar por X menos. Então a relação de troca é o mesmo, o faturamento não é igual. Tira o ego da jogada, sabe? Chuta o ego de lado. Legal isso. Então o que vamos fazer? Vamos segurar. Travamos o resto tudo que tinha para bater, garantimos a venda, garantimos margem, mesmo que mínima, lucro pouco não quebra ninguém, prejuízo pequeno quebra a longo prazo. Então o que aconteceu? Essa estratégia virou, falamos, beleza, se mudar a gente está garantido. Optamos por risco, quando todo mundo saiu, falou assim, cara, isso pode acontecer. Do cenário que está hoje, com o preço que está hoje, se eu confinar o gado, dá lucro mínimo, coisa de R$5, R$6 por boi, num custo altíssimo. Mas se der certo, o risco vale a pena. Confinamos, limpamos o pasto, entramos comprando forte no mercado com esse preço defasado. Como o gado ia ficar 120 dias, o que aconteceu? A China voltou, explodiu, tivemos a margem, recuperamos a margem daquele gado e temos um preço de gado no estoque mais baixo. O que é isso? Estratégia. Sim, perfeito. Cara, tava bom? Não, tava ruim? Tava, mas para quem? Para todo mundo. Para todo mundo. E se desse, aí que vem a maturidade do negócio. E se desse errado lá e o gado a China não voltasse? Tá tudo bem. Perfeito. Eu acho que o grande estrategista é exatamente esse que trabalha nas condições adversas, né? Porque senão é só um executor, né? Então, assim, o que é a palavra estratégia, né? Tegia, de tegia, de tanger, de tocar, né? E extra, né? Então, quando você tem uma mentalidade míope, você só vê, talvez, uma forma de tocar. Quando você passa pela prova, né? E aí é que se revela, né? De que o grande marinheiro se revela no mar revolto, né? Então, eu acho que essa geração que você fala, que é a geração da facilidade, né? Uma geração que ela quer a condição ideal, né? Me ensina aí, 7 passos para isso, 8 passos para aquilo, né? Vem cá, me fala. Às vezes as pessoas falam assim, Wellington, o que eu faço para ser uma grande pessoa? Eu falo, se apaixone pelo caminho. Perfeito. Né? Se apaixone pelo processo.
Porque o dia que você se apaixonar pelo processo, aí você vai encontrar grandes resultados. Então aqui, como você já falou no início do podcast, a gente tem 2 gerações aqui. De vez em quando lá no Instituto a gente se bate cabeça um pouquinho, porque é um pensando muito lá na frente em relação à tecnologia em si, a como que a tecnologia pode inclusive ajudar a gente a vender mais, a alcançar o nosso cliente no final das contas, né? E às vezes uma outra geração pensando muito mais nessa questão do presencial em si, de como já era feito, de honrar o que era feito. Então, assim, como você, como uma pessoa tecnológica, conseguiu trazer a tecnologia para o bem do seu negócio, mas ainda respeitando as origens dessa sucessão? Como que foi esse processo? O que você consegue trazer hoje da tecnologia para ajudar o seu negócio, mas mesmo assim não desrespeitando toda a trajetória passada? Primeiro, gente, tecnologia sem propósito não vale de nada. É grande sacada. Tive prazer de falar isso numa palestra em São Paulo e a maior realidade. Todo mundo quer chegar na era do BI, do não sei o quê, e é do dia pra noite, sabe? Não, nós vamos chegar, nós vamos transformar, tudo não tá... Cara, mas calma aí. Tem um cara que é analfabeto, você vai mandar esse cara embora? O cara tem 20 anos, vai respeitar a história dele, não? Ele ajudou a chegar até aqui. Então, assim, eu acho que é um processo. Qual que é o propósito? Não é do dia para a noite. Todo mundo que começa com essa tecnologia de orçamento, de tudo, ele quer fazer muito rápido. E não é assim. Porque nem nós, como gestores, tem a maturidade de gerir números. Número não vale de nada. Você tem que tomar decisões com esses números. Então, foi um processo gradativo. Começamos lá atrás por números. Vamos fomentar primeiro os números, né? Como a gente vai fazer esse número? Vamos levantar a altura de pasto, consumo, igual eu já falei, essas coisas, e vamos primeiro avaliar número. Planilhazinha de Excel, lindo, maravilhoso, porque número é algo que todo mundo entende, entendeu? Todo mundo entende. Então, é visual, é tranquilo. E através disso a gente foi criando uma tecnologia, ajudamos uma empresa a criar essa tecnologia, aonde ela seria acessível para todos, ela seria intuitiva para a pessoa alfabeta, semi-analfabeta e até analfabeta. Através de como? Cores, números, imagens. A gente foi criando isso, desenvolvendo esse sistema ao longo do tempo para chegar até em BI, em fazer tudo. E através a sacada é que eles só foram receptivos à tecnologia. Existe uma coisa que a gente quer, existe quem vai executar. Eles só foram receptivos através que eles ganharam variáveis em cima disso. E o engraçado, quem era mais pontual e assíduo eram os analfabetos. E eu me sinto honrado em falar. Eu tenho pessoas analfabetas que trabalham comigo, mas são alfabetizados digitalmente. Eles andam de smartphone, eles andam de aplicativo, a gestão do número é deles, eles que coletam esse número e a tomada de decisão vem em cima do número que eles fizeram. E eles são remunerados por isso. Então, deixa claro para eles, se você fazer errado, eu vou tomar uma decisão errada, e você não vai ganhar o seu 14º, seu variável, o que a gente combinou lá, dependendo da área. Então, isso foi um processo. Eu acho que isso, você tem que respeitar as hierarquias ali dentro, seja como é que a gente vai tomar de decisão, seja a alfabetização, para assim você conseguir. O agro é um business específico. Tem coisas específicas como todo negócio. Então, assim, quando tem propósito, é natural, é gradativo e natural. Eu vou aproveitar aqui que você está falando. Para mim, existe 2 segredos aqui. Perfeito. Né? E a tua carreira é uma carreira meteórica, assim, no sentido não da rapidez, mas da altura que eu acho que você chegou hoje. É uma das maiores referências, talvez para mim a maior referência do Estado em relação ao gado, né? Se fala pecuária mesmo. E também a visão de negócio, de empreendedorismo, não só na criação em si, mas como do negócio. Então, são várias coisas que estão envolvidas dentro dessa genialidade. Aí, uma coisa importante é a questão tecnológica, né? E é engraçado, a palavra técnico é arte, de alguma forma, né? Então, essa arte de ver as coisas. E a outra é gestão sobre pessoas. Esse é um livro do Frederic Laloux, né? Ele é um cara que traz sobre reinventando as organizações. E ele fala exatamente sobre a inteligência emocional na vida do líder. Então, existe uma parte técnica, mas existe também uma leitura emocional. Qual é a sua visão sobre essa gestão de pessoas hoje? O que faz pessoas darem resultado?
Quem não gerencia pessoas não gera negócio. Depois você vai gerir números. A grande sacada é essa. Eu vejo assim, hoje eu sou o técnico de um time. Né? O atacante é eles. Quem ganha o campeonato é eles, mas se perder, quem é mandado embora sou eu. Entendeu? Então a grande sacada é essa. É através do quê? Com essa busca você vai entendendo que não é o eu, não é o que eu acho, não é só o que eu quero, não é só isso. Você começa a entender o outro, buscar capacidades. Então a inteligência emocional, a busca de conhecimento, de contratações de pessoas certas, você participou da contratação do nosso gerente, de toda a parte administrativa, de back-office em si, é contratar pessoas certas. É avaliar o perfil da pessoa certa. Não é que existe perfil errado. Aí é desonestidade. Não é perfil, é outra coisa. Para cada coisa, a pessoa é uma pessoa estável, uma pessoa metódica, auditiva, visual, sinestésica. Como é que eu vou colocar um cara sinestésico para ficar ali controlando números, fechado e tal? Não, preciso de um cara centrado, um cara conforme, um cara analítico ali dessa forma. Então, assim, avaliar os perfis, colocar na forma certa e entender primeiro a comunicação com essa pessoa. Como é que eu vou extrair algo muito bom numa organização, com pessoas, se eu não sei me comunicar com ela? Cara, como é que você é? Então, assim, isso que a PNL é muito legal, sabe? Cara, você é o quê? Você é sinestésico, você é visual? O cara é sinestésico, lá eu já chego. E você acha que o cara é rural, que o cara não é. Você vai avaliando o cara, essa visão, essa percepção de ambiente é algo que, graças a Deus e a PNL, eu consegui fazer muito isso. Consigo entrar muito fácil em certos ambientes por causa disso, porque a forma de se posicionar, certo? Então, chego assim, e o cara, eu chego lá, dou um abraço no cara, eu falo, nossa, cara, que bom, rapaz, você tá bonito. O cara nunca recebeu um elogio, nunca foi abraçado com o pai, mas ele gosta. Perfeito. E já tem outro que não, tem outro que eu chego, tenho que pegar com a mão firme no cara, pá, olho no olho, você tá bem? E aí, como você tá vendo os negócios? Ele fala, quando eu falo como você tá vendo, porque é o canal que ele se comunica, né? Então, assim, eu acho que é muito isso. A partir do momento que você entende que os olhos é o filtro da alma e a boca é o filtro do coração, você começa a se comunicar da forma correta. E você consegue crescer nas corporações com pessoas. A grande sacada é quando você desenvolve pessoas, você desenvolve seu negócio. Então, custo de capacitação, é toda hora. É na pecuária, é na agricultura, é em tudo. O Espírito Santo não dava milho. Beleza. A gente é o maior produtor de milho do Espírito Santo hoje. E aí? Por que não dava milho? Porque não tinha tecnologia, conhecimento, pessoas, trouxe um cara de fora. Beleza, você é um técnico, você sabe como é que produz lá. Vamos produzir aqui e vamos escalonar. Vamos fazer o processo. Vamos fazer 1, vamos fazer 2, vamos fazer 3, vamos fazer 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e por aí vai de pivô central de milho. E dá certo. Por quê? Pessoas, processos, a caminhada. Então, assim, é toda uma sacada e existe uma estratégia de maturidade de saber. Pode dar certo, pode dar errado. Vamos devagar, que no final dá certo. Pense grande, comece pequeno e ande depressa. Não, mas é legal você trazer toda essa sua concepção em relação à estratégia do negócio. E você falando parece que é muito simples, né? Mas não é, a gente sabe que não é. É como você falou, existem processos que precisam ser seguidos até a gente chegar numa solução do problema. Trazendo para a realidade o pessoal que está ouvindo a gente hoje. Às vezes a pessoa não tem uma empresa gigante para gerenciar, mas ela continua tendo problemas assim como você tem. Se você conseguir trazer uma dica ou um método que você utiliza para ter realmente essa estratégia, para resolucionar esses problemas, o que você falaria para o pessoal fazer? Qual é o primeiro passo? O problema está aqui. O que você faz para chegar até essa solução? Vamos lá. Não é fácil, mas precisa ser feito. Ponto. Fácil ou difícil, você vai ter que resolver. Ou você vai padecer. Pronto. É fácil. Então, assim, aí que vem a maturidade e inteligência emocional. Quando a gente fala, no mesmo ambiente que você se cria o problema, você não resolve ele, cara. Cara, se você focar no problema, aconteceu tal, cara, respira, bebe uma água, volta e espera, olha de outra ótica e vamos ver quando... Não estou falando de uma perca imensurável, de um ente querido, alguma coisa. Estou falando de business, de negócio, algo que se conserte. Cara, às vezes vai dar errado. Vai dar errado. Cara, beleza, como é que eu vou fazer para isso não ser o pior possível? Cara, mas para você é fácil que tem dinheiro. Muitas pessoas falam assim. Falo, não, meu amigo, meu investimento é tudo banco. Eu jogo juro a meu favor. Eu vou tirar uma fortuna de dinheiro que eu não tenho
para fazer aquilo, a grande sacada é cuidado com o que você investe. Que você pode estar fazendo algo que você não quer, para agradar alguém que não quer olhar, para depois dar errado e os outros falar ainda que te avisou. Entendeu? Então a sacada é, faça bem feito, tenha processos. Eu acho que você tem que trazer um pouco de business. Se eu puder deixar uma dica aqui para quem é do negócio, execute planilhas, PDCA, planejar, dirigir, controlar, aquela coisa. Planeje, gaste muito tempo planejando, que a execução vai ser fácil. Então, assim, use planilhas específicas, o 5W, o 2H, é uma planilha que ensina o que, como, onde. Se você seguir ela, te traz um processo e esse sonho se torna meta, porque ele é temporal, ele é específico. Você vai escrevendo e você estimula, vai falando. Você vai estimulando o seu corpo, você aprende 2, 3 vezes e você vai. E quando você lê, você vai vendo o que está faltando. Então, planeja, vai devagar, calma. Cara, deu errado. Beleza, cara. Não chama isso de problema, chama isso de ocasião, de algo que a gente não planejou. Não interioriza aquilo, não. Calma. É ruim? Beleza. Vamos anotar aqui, vamos ver o que aconteceu, vamos colocar aqui, vamos ver os pontos fortes, os pontos fracos, a oportunidade, vamos trocar informação. Meu negócio, eu não abro meu número porque os outros vão me roubar. Não vão. Entendeu? Mas é pior ainda você não treinar e ter pessoas ao seu lado para facilitar essa caminhada. Sim. Cara, meu orçamento é aberto, meu gerente participa de tudo. Perfeito. O cara tá no operacional, ele sabe a dificuldade, ele sabe a dor, ele sabe o que quebra, ele sabe o processo, é muito lindo, entendeu? A ideia do negócio ser concebido de uma indústria que produz 10 toneladas por hora. Lindo. Mas e eficiência produtiva? Vai acabar a energia? Vai dar problema? Vai faltar insumo? Vai quebrar? Então, peraí, vamos procurar empresas e pessoas que vão dar essa curva de aprendizado para a gente e ter uma opinião externa. Procurar alguém que entende daquilo para te ensinar a fazer da forma certa. Ti, já está indo para... O papo passa, né, rápido e eu queria aproveitar para fazer uma pergunta que para mim é muito sine qua non, assim. Existe uma coisa chamada conflito de geração, né? E eu acompanhei um pouco isso. Tem uma música de um cara chamado João Alexandre que ele fala assim, eu sou flu, ele é flá, falando do filho, né? Eu sou conversa, ele é plá, né? Então, falando sobre essa distância, né? Essa lacuna entre uma geração e outra. E eu me lembro de alguns problemas que você emocionalmente tinha em relação ao seu pai. Como é que foi essa mudança também? Porque isso aqui também é mindset. Porque se emocionalmente eu não tiver resoluto, né, no sentido de resolvido, né, resoluto no sentido de olhar para dentro e fazer acontecer, isso é resolução. Como é que foi para você superar, talvez, porque imagina um menino que perde o irmão, que se torna um filho único e também a grande expectativa da família, né? Então, sobre você é um peso enorme e eu entendo isso. Mas como foi entender também essa visão dessa geração que te antecedeu? Foi um processo longo e gradativo, que poderia ter sido muito mais fácil, porque depois que faz, fala assim, pô, sério, era isso? Entendeu? Assim, trabalhei com meu pai, se tornou em momentos inconvivíveis, ruins. Não tem você se orgulha disso? Não, mas isso às vezes é um processo de sucessão, é o processo. É o processo. Uns são mais fáceis, outros difíceis, outros não acontecem. Então, o que aconteceu? Ao longo da caminhada, aquilo começou a me incomodar. Tentei melhorar a comunicação um pouco, mas às vezes o problema estava em mim, naquele traumazinho lá de trás que você levava. Com 10 anos de idade, meu pai não foi ver meu jogo de futebol, nem futebol gosta, tá? Mas não foi ver meu jogo de futebol. Aí você leva aquilo a vida inteira, mas quando você entende que ele estava fazendo aquilo para dar a condição de você estar lá jogando futebol, aí você fala, talvez eu faria igual. Ou só diferente, mas faria. Então, assim, ao longo desse processo eu comecei a entender essa intenção positiva. Isso que eu ia falar, essa grande sacada. A intenção positiva, tipo assim, pô, às vezes ele é humano, né? Então, assim, eu entendi a intenção positiva, entendi onde eu estava hoje, foi difícil, mas a partir do momento que eu entendi que eu não precisava ter o perdão pedido e sim dado, que ficou mais fácil. Chegou num momento que eu não conseguia abraçar meu pai.
Mas em sessões passou nisso. Eu falei assim, cara, hoje eu não sei se consigo falar eu te amo pro meu pai. Falava isso, chega minha voz trêmula. Por várias vezes, assim, de eu ligar, falar, Magela, me ajuda aí, cara. Abre uma agenda aí pra mim, 7 horas da noite, a gente tá lá falando lá, conversando de me sentindo mal, tendo que conversar. E eu fui entendendo, foi um processo. Aí, a partir do momento que eu entendi que eu tinha que pedir perdão, que eu tinha que aceitar. Então, assim, eu quero falar isso e deixar claro, porque isso me ajudou e talvez vai ajudar pessoas aqui. E se eu ajudar uma pessoa, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz, que vai transformar vidas. Foi um momento que eu cheguei e entendi que meu pai era daquele jeito. Era o jeito dele, não era o meu, não tinha problema. E eu pedi perdão, indo pro carro, indo pra uma propriedade nossa, só eu e ele. Eu falei, pai, eu queria te pedir perdão. Ele brincou, eu falei, não, pai, tô falando sério com o senhor, eu queria te pedir perdão. Ele, não, meu filho, perdão por quê? Não, precisa falar isso. Não, pai, perdão por tentar te mudar, perdão por tentar te moldar através do meu ponto de vista, perdão por tentar fazer coisas que você não quer só para me agradar. Quero te pedir perdão. Eu vou te respeitar e te aceitar do jeito que você é, mesmo que eu não concorde ou que você faça esteja te matando aos poucos. Ele, não, eu sei que você quer o meu melhor. Não, pai, eu tô pedindo perdão. Eu preciso disso. Quero que o senhor me perdoe. O senhor me perdoa. E dali para frente desmoronou. Interessante isso. Ficou fácil, ficou leve. Aí ele foi tentando argumentar que não precisava daquilo lá, mas porque, tipo assim... E foi leve. Sim. E foi natural. E no outro dia chegou, na hora que eu cheguei, aquele abraço que era difícil, eu falei, ainda era. Mas ele chegou, levantei da minha sala, na hora que ele veio, ele foi me dar a mão, eu abracei ele. Mas não foi um abraço de bater nas costas, eu abracei e segurei ele. Ele, aí meu filho, foi largar, eu aproximei novamente próximo ao corpo. Aí ele... Aí ele foi, eu segurei novamente, ele desmontou. Interessante. E na hora que ele desmontou, ficou leve, sabe? Então, assim, toda vez que eu tô mesmo com raiva, com tudo, eu pego e dou um abraço longo nele. Aí eu sinto o amor de pai. Eu sinto que ele quis o meu melhor. Eu sinto que ele fez o melhor que ele podia na condição que ele tinha. Ele não tinha consciência, não tinha capacidade para aquilo, não tinha nem ferramentas para fazer diferente. Perfeito. E nem recebeu. Tem uma coisa importante aqui. Eu acho que a cura sistêmica, quando a gente exige muito dessa geração, e é o que você falou, fez isso, fez aquilo, deixou de fazer aquilo outro, a gente esquece que essas pessoas, principalmente os nossos pais, nos deram mais do que receberam. Perfeito. Né? Perfeito. Então, quando eu tenho essa visão, eu entendo a intenção positiva. Para mim, o grande cura da PNL é me colocar no lugar do outro e olhar o mundo a partir dessa percepção. Porque parece que eu só olho para o meu umbigo, né? E me limito à minha representação única. Né? Então, quando a posição perceptiva muda, muda também o horizonte. Então, esse cara me deu mais do que ele recebeu. Eu, no lugar dele, faria diferente. Ok. Mas... ele, no lugar dele, com a consciência e competência que ele tem, ele consegue fazer diferente? Perfeito. Ou cabe a mim ensinar ele a fazer diferente daqui em diante? E aqui tem um ponto, eu lembro de uma professora minha na faculdade que ela falava o seguinte, beleza, eu no lugar dele faria diferente, mas se eu, no lugar dele, com as vivências dele, com as experiências que ele viveu, faria a mesma coisa que ele fez. Perfeito. Perfeito. É isso. Porque a partir do momento que a gente não leva em consideração um contexto, e toda a história de vida dessa pessoa, a gente não honra ela nesse sentido, a gente acaba realmente esquecendo de todo o processo em si e viajando na maionese, né? Como se eu tivesse uma história muito diferente da dele, entende? Então esse contexto, essa vivência que a pessoa passou realmente precisa ser honrada. E deixa eu só pegar essa coisa do honrar, né? Eu sempre falo que, como teólogo, a Bíblia nunca diz amai o seu pai. Não existe nenhum, né? Nem amai a sua mãe. Amai o inimigo, amai o forasteiro, amai ao próximo, amai a Deus. Mas ao pai é honrar. E honrar é respeitar a história dessa pessoa. Perfeito. Né? É saber que o que ele fez ou faz, dentro do modelo dele, é o melhor que ele pode oferecer. E quando eu honro, eu reconheço isso. Esse cara... dentro do modelo de mundo que Gabriel colocou, ele fez muito mais. Então, como eu tenho hoje uma visão muito mais alargada, eu fico julgando pela minha visão de mundo e não pela condição que ele teve ao fazer o que fez. É uma coisa que tive o prazer de escutar isso de você e me ajudou muito
a lidar com pessoas com níveis diferentes de concepção, de realidade, uma coisa é você tá julgando ele só porque ele peca diferente de você? Perfeito. Só porque ele erra diferente de você? Eu vou errar com a minha filha, entendeu? Talvez menos do que com meu pai, mas não sou... Né? Até os santos erraram, né? Na verdade, né? Então, assim, é ter a concepção de fazer o melhor que eu posso, ser melhor do que o meu pai foi, da melhor que o meu pai foi, que o meu avô foi. Isso é um processo natural, ensinar minha filha a ser melhor do que ela mesma e do que eu. Eu acho que a missão do pai é ensinar o filho a ser melhor do que a gente. O resto legal, é natural. Isso aqui é uma aula. Com certeza. Acho que a gente já está dando nosso tempo, mas eu não queria encerrar hoje sem sugar de você um pouquinho sobre um assunto que tem me chamado muita atenção enquanto você fala. Eu vejo na minha frente uma pessoa muito inovadora, que dentro da empresa consegue trazer várias soluções e várias ideias novas para um negócio que, beleza, era para um lado, mas por que a gente não pode vir para esse outro? Eu falo muito do Murilo Gun, mas é um cara que realmente gosto bastante. Ele fala que o cara que é inovador, que é criativo, é o adulto que não deixou a criança interna parar de sonhar. É o adulto, repetindo, é o adulto que não deixou a criança interna parar de sonhar e imaginar. E ele também fala sobre criatividade no sentido de realmente ser a solução, a imaginação para solucionar problemas e a inovação como essa criatividade aplicada ao CNPJ. Perfeito. Então, a partir do momento em que eu consigo pegar a minha criatividade e transformá-la em uma ideia e algo que realmente pode ser palpável, pode ser mensurado dentro de uma organização, aí eu sou inovador. Como você, como um cara extremamente inovador que eu já tenho percebido durante a conversa, cria suas novas ideias? Da onde você tira? É uma ideia que é maluca que aparece que você anota? Ou não? Ou é só um simples questionamento do porquê não? Eu acho assim, essa pergunta sua é maravilhosa. Mudaria um pouco a diferença dele. Eu falo que a diferença entre homens e crianças é que homens sabem executar sonhos. A sacada é essa. Então assim, a criança... Não, o cara vai deixar de sonhar. A única diferença é que tem perfis sonhadores. Perfeito. Né? E tem uns executores. E quem faz sucesso é a união dos dois. Então assim, como é que eu faço? Cara, eu tenho ideia o tempo todo. O tempo todo. Eu comungo minhas ideias. Eu valido elas. Quando ela faz algum sentido, ela se torna um projeto. Cara, eu tenho vontade de montar uma indústria. Tenho vontade de montar um curso, né? Um curso online. Eu tenho vontade, ok. Coloca isso, mensura, seja específico e deixa meta, foco, cara. Coloca prazo, se isso é plausível, se não é, se faz sentido. Cara, eu vou fazer isso, é meu sonho. Vai agradar meu ego. Você consegue fazer? Vai te dar uma satisfação pessoal? Como é que ela vai se comungar com todo o resto ali do círculo da vida ali, sim, né? Sim. Espiritual, social, família, familiares, e aí? Vai ser legal? Vai. Então faz, cara. Mas beleza, vai me sugar família, vai sugar espírito, não vou conseguir me compartilhar social e não vai me dar dinheiro. Você vai fazer isso pra quê? 90% dos problemas, mais de 90% dos problemas que a gente cria na nossa cabeça nunca vão existir. Então não cria problema, crie soluções. Crie soluções. Se você criar solução, aí o sonho se torna realidade. Eu sou um sonhador nato. Eu me estimulo. Eu tenho a opção muito mais de sonhar do que executar em si. Então, a minha habilidade natural é ser sonhador, ser criativo, ser espontâneo. Lá em cima. Exatamente. Mas eu adaptado, eu tive que me organizar. Eu tenho que me organizar. E tenho que ter pessoas do meu lado com competências diferentes da minha. Para que eu vou ter outra águia? Eu tenho que ter jabuti, tartaruga, eu tenho que ter todos os outros perfis do meu lado. E colocar as pessoas certas nos lugares certos. Cara, eu vou sonhar, eu vou criar, eu vou fazer. Beleza, vem cá. Você tem uma estrutura melhor, vamos organizar, vamos botar isso no número, me ajuda a validar isso. Uma visão, às vezes, até pessimista do negócio é importante você ter. Perfeito. Alguém que pensa diferente, que te gera dúvida, que isso vai te suprir problemas lá na frente. Você começa a mitigar riscos, porque você colocou ele ali no projeto. Então, assim, cara, eu acho que uma vida sem sonhos é uma vida em vão. Penso logo existo, né? Eu acho, assim, muito, muito diferente, sabe? Para existir tem que... A pessoa existe sem pensar.
Mas viver sem sonhar, você me desculpa. Não existe. Uma vida sem sonho é uma vida em vão. E é legal você falar de sonho, porque eu vi uma frase essa semana que fez muito sentido para mim, que o nosso processo diário é completamente equivalente ao tamanho do nosso sonho. Perfeito. Então, se o nosso sonho é grande, faz tanto sentido assim pra gente em relação a propósito, o nosso processo diário ele vai ser mais fácil, sabe? E eu não sei se isso faz sentido pra você, mas quando eu ouvi essa frase, meio que encaixou na minha cabeça alguns quebra-cabeça, sabe? Legal. Porque quando a gente tem realmente um propósito muito claro, o nosso processo diário fica mais fácil, sabe? Você é aquilo que come, né? Você sonha aquilo que vive. Ou você vive aquilo que sonha. Eu acho que é equivalente. Se você não viver diariamente o seu sonho para ele se tornar realidade, ele nunca vai se tornar realidade. Vai viver um sonho o resto da vida. Então, viva para sonhar, mas execute para alcançar. Eu acho que seria o jump off the cat. Aqui, a fonte aqui eu falo que existe poço e poça. O menino é novo, mas é um poço profundo, né, de conhecimento. Eu queria que você... Foi muito legal essa nossa conversa, assim, fico muito feliz em ver para onde aonde você está chegando, né? Se você fosse deixar para os empreendedores que estão nos assistindo, quais são os pilares? Não os 4 passos, os 5 degrau, né? Mas assim, qual seria os pilares de uma vida bem-sucedida dentro do empreendedorismo? Eu falaria que tudo começa com sonho. Isso o Gabriel falou extremamente verdade. Eu acho que sonhe grande, igual eu falei, comece pequeno e ande depressa. Eu acho que o fato de empreender e acontecer, facilidade em empreendedorismo não é você reinventar a roda, é você fazer uma forma dela fluir mais fácil. Nós estamos numa geração que eles querem reinventar a roda, criar facilidades onde não existe. Então, sonhe, se prepare para viver esse sonho e as consequências, e esteja pronto para pagar o preço. Não é só viver as glórias, esteja pronto para pagar os preços. Noite de sono perdida, estudos, aprender, networking, você criar, fazer isso acontecer, criar o caminho para que ele aconteça, seja com estudo, seja com metas, seja com qualquer âmbito, mas pense grande. Pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho, mas esteja disposto a pagar a consequência e a vivência disso. Se você pensar grande, você terá grandes desafios. Se você pensar pequeno, terá pequenos desafios. Mas você quer viver abundância? Vim para ter abundância, né? Jesus falou isso com a gente. É uma coisa que eu acho muito importante. Na Bíblia, eu acho ali Provérbios é um ensinamento diário. Então, ele fez com que a gente, Salomão, né? Deixa eu voltar. É Salomão, não é Jesus, não. Não, vim para ter vida e ter abundância. Exatamente. Foi Jesus que falou, né? Foi, Vai lá. O que eu falaria aqui para quem quer empreender, quem quer viver isso, é pensar grande e pensar pequeno tem a mesma dificuldade. A diferença é quem vive aquilo que sonha tem que estar disposto ao tanto que ele deseja. Se você sonha grande, você pensa grande, você vai ter que viver coisas grandes, grandes desafios, grandes buscas, grandes sacrifícios. Então eu acho que se você quiser viver o extraordinário, você terá que ser extraordinário. E não só na vida, trazendo um pouco para o pessoal, um pouco ali, o cara quer uma esposa sarada, gostosa, boa de cama. O cara pensa isso, o homem, nós somos muita carne, né? Ele quer uma mulher com visão, empreendedora, bonita, que se cuida. E o cara é gordo, preguiçoso, falido, irritado, alcoólatra. Você acha que ele vai conseguir o quê? Entendeu? A gente é a média das 5 pessoas em nossa volta. Então esteja com pessoas do calibre igual ou maior do que o seu, que vão te empurrar para frente. Então, assim, busque o network, saia do prazer imediato, essa busca ali de alcançar, isso vai evitar com que você alcance o extraordinário. Eu acho que quero que você fala como teólogo. Jesus disse, eu vim para que tenha vida e tenha abundância, né? Então, assim, viva a abundância, tenha orgulho de ganhar dinheiro, porque quanto mais você ganha, mais você vai poder doar. A minha missão de vida é doação, é viver, mas é viver em abundância. Eu quero ganhar muito,
ser muito para gerar valor e gerar dignidade na vida das pessoas que estão em minha volta, mas primeiro na minha. Então, assim, tenha essa consciência e saiba, você vai ter que pagar o preço pelo tanto que você sonha. Tchau! Tchau, obrigado! Fechou.